Então, as opiniões circulantes, muitas vezes, são feitas pela mídia, e a mídia é escrita por analfabetos funcionais, isso aí não tem a menor dúvida. Então as pessoas aceitam, né? Coisa, por exemplo, outro dia eu ouvi o general Heleno dizendo uma coisa, eu gosto muito do general Heleno, tenho o maior respeito por ele, é um homem muito correto, muito honesto, digno da nossa confiança, mas isso não quer dizer que todas as opiniões dele sejam verdadeiras. Ele dizendo, agora nós seguimos uma política pragmática, no nível internacional, nas relações internacionais nós somos pragmáticos, não ligamos para a ideologia. Nós seguimos então a orientação do ex-ministro Saraiva Guerreiro, que todo mundo reconhece, foi um gênio da diplomacia. Ele diz, olha, peraí, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, existe por um lado as negociações, o dinheiro, e por outro lado existe apenas divergências de ideias, blá 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 ideológico. Você acha que é assim mesmo, né? Você acha, por exemplo, que as ações da China para conseguir o domínio do resto do mundo são só blá 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 ideológico? Você acha que a formação dos impérios é blá 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 ideológico? É só divergência ideológica? E que perto do comércio tudo isso se apaga? Ou você acha, ou você não entende que tudo que um império como a China faz em matéria de comércio está dentro de um plano muito maior de dominação mundial? E que os interesses comerciais estão subordinados a uma coisa mais básica, mais importante e mais material. Ou você acha assim, o dinheiro é mais material do que as armas? Do que o poder militar? Será que você acha mesmo, né? Quer dizer, o comércio predomina sobre os fatores militares. Ora, meu Deus do céu, se o comércio predominar sobre os fatores militares, jamais teria havido uma guerra no mundo. É uma coisa muito simples, porque toda guerra vai contra os interesses comerciais. No fim, pode até dar o lucro para um, para os outros vai dar tudo prejuízo. Vamos dizer, o que a Alemanha ganhou com a guerra? Segunda Guerra. Perdeu tudo, meu Deus do céu. O que a Rússia ganhou? Ganhou poder militar, sem sombra de dúvida. Mas o prejuízo que ele levou, que depois os Estados Unidos teve que cobrir, quer dizer, não tem sentido o sujeito achar que o comércio predomina sobre a disputa de poder político-militar e diz que é um gênio. Não, que Saraiva Guerreiro é idiota. Idiota! É o cara que acabou levando o nosso governo, supostamente direitista e conservador, a ajudar Cuba a invadir Angola. Cuba foi matar um bocado de angolano lá com dinheiro, armas e assistência técnica do Brasil. E o que o pessoal fala dos crimes da ditadura, ninguém lembra desse crime, porque esse os favoreceu. Você acha que o cara que fez isso é um gênio? Não. E esse negócio de pragmatismo versus ideologia, isso é uma estupidez. Porque, vamos dizer, entre o comércio, e o restante, você chamar todo o restante de ideologia. Ora, ideologia o que é? Um discurso justificativo de uma política. Ele só pode existir se essa política existir. Quer dizer, se você está prestando atenção só no comércio e desprezando a ideologia, você está desprezando todo o fator político-militar. Você está desprezando o fator do poder, que é muito mais básico do que qualquer dinheiro que você tenha. E eu sempre dou o exemplo, quando um menino de rua assalta o sujeito na esquina, o sujeito tem mais dinheiro do que ele, ou não? O menino veio com um revolvinho, pronto, assaltou. Ele assaltou porque o outro tem o dinheiro, mas ele tem o poder, ele tem a força. O único poder efetivo que existe é o poder de matar. E ele custa muito barato. Os russos costumavam matar os caras com um tiro na nuca. Um tirico, de calibre 7.6. Que era a arma que eles tinham. Acho que é Makarov, a pistolinha russa. Quanto custava? Isso custava nada, pô. O alemão prendia um monte de judeu no coisa, soltava um gás lá, 10 minutos, pronto, morreu todo mundo. Gastaram muito dinheiro com isso? Nada. Então, o poder de matar é mais decisivo do que qualquer outro poder. E é incrível que um general que teve a formação para raciocinar sobre, diga isto, que o que importa é o pragmatismo. O que eles chamam de pragmatismo é isso, é dinheirismo apenas. Ou seja, agora nós precisamos vender galinha para os árabes, então nós não podemos dar muita atenção para Israel. Eu digo, tá bom, e quais são os planos que os árabes têm com relação a nós aqui? Qual é a articulação entre os árabes e a China, e a Rússia, e os Estados Unidos? Onde está tudo isso? Essa sua bela negociação comercial, qual é o quadro político-militar no qual ela se desenrola? Nós não queremos saber. Tá entendendo? Então, isso aí, eu não acredito que houve nenhuma má intenção do general dizer isso, mas isso é um erro monstruoso criado pelo quê? Pela mídia.
A mídia que o induziu em erro. Ele não examinou a coisa devidamente. Então, isso aí é uma deficiência de leitura, na verdade. Você se deixa impressionar pelas palavras pragmatismo. Pragmatismo quer dizer um negócio prático, que dá certo, que enche você de dinheiro. E ideologia quer dizer só um blá blá blá. Mas isso é o significado é o sentido verbal das palavras que você está usando. É o sentido dicionarizado das palavras. Não é a realidade que corresponde a elas no mundo. Não é o referente, é o significado e não o referente. Então você tem o signo, você tem o significado, que é um conjunto de outras palavras que explica o que você quis dizer com aquilo, e você tem o referente, que é o objeto, a coisa ou o fato ao qual isso se refere no mundo real. Então, o pragmatismo versus a ideologia parece uma coisa muito boa, mas só no nível do significado, sem o referente. Então, quem lê baseado só em significado, sem o referente, não sabe ler. Isto é a coisa básica. E nós encontramos essa deficiência, às vezes, em pessoas intelectuais de fama mundial, onde eles dizem coisas que parecem razoáveis, se você vê pelo significado das palavras, parece que está dizendo uma coisa muito razoável, mas quando você pergunta, mas qual é o referente? A que isso se refere no mundo real? Daí você tem que fazer... Quando você lê na primeira vez, você tem uma impressão de concordância ou discordância, quer dizer, você diria essa mesma frase ou não diria? É esse o ponto. Gostei da frase, eu diria, faria minha esta frase, ou não gostei. Tá certo? Só que essa reação está no nível meramente verbal. Você não testou as coisas e fatos correspondentes, você só testou o seu desempenho verbal. Você diria a mesma coisa ou não diria a mesma coisa? Você pode se sentir bem dizendo aquela coisa, ou pode se sentir mal. E isso chama-se concordar ou discordar. Concordar quer dizer concórdia, são dois corações. É uma reação emocional. Meu coração concorda com o seu. Sentimos igual. Até aí, o fato, a coisa que se refere, não entrou na história de jeito nenhum. São apenas dois corações que se amam ou se repelem. Então, enquanto você está nesse nível, você não está entendendo nada. Então, como é que você faz para saltar em cima deste problema? Você tem que usar um pouco de imaginação para você tentar fazer com que aquela frase se transforme em realidade. Como é que eu faço para isto ser uma realidade? Para isto acontecer no mundo dos fatos? E quando você tenta fazer isso, você vê que muitas frases que você gostou e que você concordou são coisas inteiramente absurdas.